Olá, pessoal. A sobrecarga sensorial, ela é uma consequência do transtorno do processamento sensorial. Então, vamos começar a definir o processamento sensorial. É todo o processamento que ocorre através dos nossos órgãos dos sentidos: a audição, a visão, o tato, o olfato e o paladar, tá? Quando nós falamos de indivíduos dentro do espectro autista, inclusive indivíduos dentro do transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade, nós podemos ter como um diagnóstico associado esse transtorno do processamento sensorial, tá? Fazendo uma tradução bem simples, uma hipersensibilidade aos estímulos do meio, tá? Quando há uma sobrecarga sensorial, nós estamos falando de uma pessoa que então experimenta uma superestimulação desse ambiente, tá? Essa superestimulação ela pode estar relacionada a aglomerações, a ruídos, brilho, luzes piscando, tá? Então, o que acontece? Essa estimulação, ela conecta com o sistema nervoso central, ela vai até o cérebro, ela provoca uma reatividade através desse processamento e a pessoa passa a ter uma reação. Essa reação, ela pode ser uma reação motora, em que o indivíduo ele pode ou se contorcer, se espremer, colocar as mãos na cabeça, ele pode às vezes gritar, ele pode chorar, pode ter uma crise de ansiedade. Então essa é a consequência. E aí o que se indica, né? Quando esse diagnóstico está associado, é bastante importante o profissional de terapia ocupacional fazer parte da equipe interdisciplinar para que ele possa, junto com o paciente, estar trabalhando e minimizando essa reatividade à superestimulação. E um detalhe importante, nós estamos falando de um processo que não acontece apenas em crianças. Nós vamos ter adolescentes que passam por esse processo e nós vamos ter indivíduos adultos que também vão ter a dificuldade com o processamento sensorial, tá? Quando você tem na relação um filho, um marido, uma esposa, alguém que esteja passando por essa associação diagnóstica, você pode sim estar atuando para minimizar esse efeito, tá? Existem alguns recursos básicos, como, por exemplo, os abafadores de ruído. Então, sempre é muito importante a pessoa que tem a hipersensibilidade auditiva, quando ela está saindo ou em casa, quando existe algum barulho, ela fazer uso desse tampão, porque você vai reduzir essa estimulação e você vai ter uma chance bastante significativa de evitar a sobrecarga. Um outro recurso são os óculos de sol, né? Em que você vai ofuscar e você vai reduzir a intensidade da luz, a intensidade do brilho. Porém, mesmo com esses recursos, mesmo com o trabalho da terapeuta ocupacional e tal, pode sim acontecer em determinado momento que essa pessoa dentro do espectro ou dentro do quadro autista, ele tenha uma reação em virtude dessa sobrecarga. O que se aconselha? Solicitando a permissão do indivíduo para que ele não seja pego de surpresa e você aumente ainda mais essa sobrecarga, você se aproximar, você tocar e você pegar. Muitas vezes o abraço ele acaba sendo um alento para que isso reduza. É claro, cada indivíduo é um indivíduo, cada situação é uma situação, e os familiares eles vão identificando, assim como o próprio indivíduo dentro do espectro autista, ele vai identificando o que mais afeta, o que mais gera essa sobrecarga e principalmente quais são os melhores recursos a serem utilizados para prevenir a sobrecarga sensorial
e principalmente quais são os melhores recursos para alentar, para minimizar a reatividade emocional provocada. Tanto que existem duas terminologias, né? A sobrecarga sensorial e a sobrecarga emocional. As duas, elas andam em paralelo. A sobrecarga emocional, ela é uma consequência da causa que é a sobrecarga sensorial. Então, vem o estímulo, esse estímulo ele é alto, ele é forte, ele é impactante e o corpo reage. O que vocês têm que ter claro, quando a gente fala de sobrecarga sensorial, eu não estou falando aqui de um indivíduo com um microfone falando altíssimo, gritando e provocando um grande barulho. Dentro do espectro autista e dentro do TDAH, a sobrecarga sensorial ela pode acontecer por coisas mínimas. Uma caneta batendo, uma gota d'água repetidamente caindo em cima de um determinado objeto que faz barulho, tá? Uma lâmpada que fica piscando porque ela está com mau contato. Então, nós estamos falando de situações que fora do espectro autista, elas são situações comuns e simples, tá? Porém, para o espectro autista é forte. Então, importantíssimo identificar esse transtorno do processamento sensorial, qual é a dinâmica dele, como ele funciona, trazer o apoio do profissional de terapia ocupacional e construir uma sistematização de prevenção e de evitação de uma eventual crise. Ok? Um grande abraço.